nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre a origem da Páscoa, né? Sabendo que amanhã é o domingo de Páscoa, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem da Páscoa. Nós lemos aqui no livro do Êxodo, né? Sabemos que a história, assim, vamos fazer um apanhado, um resumo. Jacó teve 12 filhos, né? Jacó. E quando ele ali se encontrou com Deus, que ele lutou com Deus, Deus mudou o nome dele para Israel, que deu origem ao nome da cidade, né, do povo de Deus, o povo de Israel. E nesses 12 filhos ele teve José. Muitos de nós conhecemos a história de José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Os seus irmãos tinham inveja dele, porque ele já tinha visão, Deus já tinha mostrado para ele, e ele, de escravo, passou a ser governador do Egito. Ele era o segundo homem depois de Faraó, e ali ele governou com muita sabedoria, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e foi muito bem sucedido. Acabou a seca, né? 7 anos de seca que Deus revelou para ele, e ele foi muito bem sucedido. E aí ele trouxe toda a sua família, Deus levou até ele, né? Toda a sua família, todos os seus 11 irmãos, mais o seu pai, ali no Egito. E ali Deus preparou um lugar bom para os egípcios. Eles viveram muito bem ali, naquela geração. Passou-se várias gerações e José morreu. Seus irmãos também morreram, vieram outras gerações. Mas aí continuou a tribo de Judá, a tribo de Levi, a tribo de Manassés. E ali o povo chegou outro rei, outro faraó, né, no Egito. E ali eles começaram a ser escravizados. Pelo faraó, que não conheciam a história de José. Não conheceu a história, não sabia da existência de José. E aí eles começaram a ser escravizados. Mas eles se multiplicavam muito, né? Aí veio Moisés, também foi uma luta para Moisés viver, porque naquela época o faraó mandou matar todos os bebês nascidos do sexo masculino. E Moisés todo mundo conhece essa história também, né? Moisés foi escondido num cesto e foi achado e foi criado. Ele sobreviveu para Deus ia usar ele para tirar o povo da mão de faraó, da escravidão, né? Eles trabalhavam tanto que tinha pessoas que até morriam de tanto trabalhar. Era muito trabalho mesmo ali na mão dos egípcios. O povo de Deus estava ali escravizado. Aí Deus ia tirar eles, né, através de Moisés. Mas Faraó sempre endurecia o seu coração, e Deus mandou as 10 pragas, né? As 10 pragas Deus mandou ali no livro do Êxodo. Êxodo, você pode ler, que é o segundo livro da Bíblia, né? Gênesis e Êxodo. E aí foi dada a Páscoa do Senhor. Foi a primeira Páscoa ali no Egito, quando o povo foi liberto das mãos de Faraó, foi liberto da escravidão, né? Quem quer ser escravo? Ninguém, né? E aí eles tiraram Faraó, acabou deixando, quando foi a 10ª praga, somente na 10ª praga, onde tirou, né, todos os primogênitos do Egito, inclusive tirou Deus também o anjo da morte, levou também o filho primogênito do faraó, do rei.
foi aonde que ele não teve saída, não teve alternativa a não ser deixar o povo ir. Aqui eu vou ler aqui ó. E falou o Senhor a Moisés, não, aqui foi a primeira Páscoa, né? E aí eles fizeram, né? Faraó não vos ouvirá as minhas maravilhas, não multipliquem a terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou o povo ir. Tudo o que eles faziam, mas Faraó não deixava o povo ir. E aí, por fim, ele deixou quando, né, foi atingido pela 10ª praga, e foi a última praga, foi a morte dos primogênitos. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio do mês, este vos será a primeira dos anos, mês do ano. Falai com a congregação, dizendo: os 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro cada família. Então aqui o Senhor estava instituindo a primeira Páscoa. A Páscoa aqui simbolizava, né, a saída do povo que estava escravo do Egito, da escravidão das mãos de Faraó, né? E aí Deus instituiu a Páscoa do Senhor. Foi a primeira Páscoa ali no Velho Testamento. Depois disso, todos os anos o povo comemora a Páscoa, todos os anos, de uma forma ou de outra. Às vezes eu creio, fiquei lendo aqui que Deus detalhou, né, as coisas que eram, como que era para o povo fazer, como que era para o povo agir, como que era para o povo planejar a Páscoa, para que seja tudo certinho conforme a vontade de Deus. E hoje nós vemos aí a Páscoa, né, coisa maravilhosa, porém é a vontade do comércio e não a vontade de Deus. Aí nós, na maioria, né, não generalizando, porque tem pessoas que realmente consagram e levam a sério a Páscoa do Senhor e junta a família, né, como ali o Senhor está dizendo, para todos comerem junto, a família, e se a família for pequena, para juntar a outra família junto, né, quer dizer, os amigos. E assim ele disse, ó, no versículo 11 diz assim: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente esta Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito esta noite, né? E Deus ia passar nessa noite e feriria todos os primogênitos, mas aquela casa que tivesse nos umbrais da porta a marca do sangue, né, do cordeiro que Deus ordenou. Aqui eu estou resumindo só, tá? Mas está tudo escrito aqui no livro de Êxodo, a partir do capítulo 12, tudo conforme Deus queria que fizesse, e o povo obedecia, como Deus queria que fizesse. Deus falou quando o anjo da morte passasse, ele via que nos umbrais da porta tinha sangue, era o sinal de que o povo de Deus estava ali, e ali ele passava reto e não feria nenhum dos primogênitos. Mas as demais casas, todos foram, não tinha uma casa, né? Todas as casas tinha pelo menos um morto, que o anjo da morte passou ali e feriu a todos os primogênitos. Foi um grito, choro, lamentação, mas finalmente Faraó permitiu que o povo de Deus fosse embora para a terra prometida. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa do Senhor. Nas vossas congregações celebrai por esta perpétua. Entendeu?
E aí, 7 dias comerei pães sem fermento. Então ali Deus instruía conforme o povo devia fazer, conforme o povo devia guardar o dia da Páscoa. Aqui no versículo 21 diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel. Israel era o povo de Deus, né? Aquela comunidade, aquele povo de Deus. E escolhei para vós os cordeiros de vossas famílias, e santificai a Páscoa. Então tomai o molho, o esopo, e molhai o sangue que estiver na bacia. Passai na verga da porta, e ambas ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós sai da porta até amanhã. Então ali Deus instruiu perfeitamente, né, que o sangue. Hoje nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos livra de todo pecado e de toda maldade, né? Naquela época usaram um cordeiro sem mancha, sem mácula, para sacrificar ao Senhor, e o sangue daquele cordeiro serviu para que o anjo da morte passasse e não levava nenhum dos seus primogênitos de casa nenhuma. E aí nós vemos aí, né, que a palavra de Deus ela continua passando os anos. Olha aí, milhares e milhares de anos passaram e a Páscoa continua sendo comemorada, né, o dia de Páscoa sendo homenageada. Nós vemos aqui no Evangelho de Mateus. Vamos agora para o Evangelho de Mateus, onde o Senhor Jesus comemorou a última Páscoa. Ele, naquele momento, comemorando a última Páscoa, ele instituiu também a Santa Ceia do Senhor. Vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e o versículo 17. E o primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Tá vendo? Sempre havia um dia de antecedência para preparar, né, a mesa, preparar a Páscoa do Senhor. E ele disse: ide à cidade, um certo homem diz-lhe: mestre, diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Então o Senhor Jesus se assentou com os 12 para comemorar a Páscoa do Senhor, né? Porque já estava chegando o dia dele ser sacrificado ali na cruz do Calvário para a morte, né? E a morte dele, vida nossa. E comendo eles, diz: em verdade vos digo, de um de vós há de me trair. E eles, entristecendo muito, comeram cada um, dizendo: porventura, Senhor, será eu? E ele respondendo: o que põe a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai acerca dele, está escrito: ai daquele homem a quem o Filho do Homem é traído. Bom seria esse homem não haveria nascido. Respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão. Olha aqui, ele instituindo já a Santa Ceia do Senhor, no dia de Páscoa, no dia em que comemora a saída do povo de Deus das mãos de Faraó. É quando, né, a Páscoa significa saída, significa libertação, porque o povo foi liberto das mãos de Faraó. Naquele tempo, o povo vivia escravizado, e muito
do povo, muitos homens do povo de Deus, do povo de Israel, morreram trabalhando. De tanto trabalhar, eles morriam. E ali o Senhor libertou o seu povo, até quando ele abriu o Mar Vermelho, né? Coisa extraordinária. Olha só, e do povo às vezes esquecia dos milagres que Deus fazia. Isso não é diferente hoje. Hoje nós recebemos a bênção do Senhor, amanhã nós esquecemos que Deus nos abençoou. Não somos gratos o suficiente para conservar a nossa fé, a nossa devoção a Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós. E aí esse povo viu o Mar Vermelho se abrir e eles passaram com os pés enxutos, nem molharam os pés ali naquele Mar Vermelho. E quando Faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir, porque ele ficou pensando: quem vai trabalhar para mim? Quem vai construir as construções? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer aquilo? E ele mandou os soldados ir atrás do povo, o povo voltar. Mas quando os soldados de Faraó chegaram até na metade do Mar Vermelho, Deus mandou, né, Moisés estender a vara. Deixa eu ver aqui, onde que eu li também aqui. E ali o mar se fechou e os soldados todos morreram, porque para não pegar o povo de Deus, né? Não teve como. Deus realmente libertou o povo naquele momento e fez, né, com que o povo passasse a pé enxuto, e os soldados de Faraó foram todos, aqui ó, 10, a saída do Egito, que a Páscoa comemora a saída do povo da escravidão. Assim partiram os filhos de Israel a Ramassés e Sacude, certos de 600.000 pés, somente homens, sem contar mulheres e crianças. E aconteceu essa noite guardará o Senhor, porque nela tirou todo o povo do Egito. Olha só, e Deus foi tão maravilhoso com o povo, porque durante o dia, né, Deus mandava uma nuvem no deserto para que o povo não ficasse muito exposto ao sol. A nuvem ia acompanhando o povo de Deus. E à noite, uma coluna de fogo acompanhava o povo para iluminar o povo de Deus. Então Deus nunca desamparou o povo de Deus. Embora eles às vezes murmuravam, reclamavam e saíam da presença de Deus, Deus jamais abandonou o seu povo. Então ele mandava uma coluna, uma nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite para cuidar do seu povo. E outro detalhe também, Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havendo este solenemente juramento dos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus visitará, e fazei, pois, subir daqui os seus ossos convosco, né? E ele levou os ossos de José para a terra prometida, para aquele lugar. E aqui na palavra de Deus, como nós estávamos dizendo, Deus, né, instituiu, né, a Santa Ceia no dia de Páscoa. E Jesus foi ali, né, morto, crucificado. E antes dele ser entregue aos seus traidores, né, ele foi celebrou a Santa Ceia. Eu estava lendo aqui a Santa Ceia. E quando comia, Jesus tomou o pão. E abençoando, partiu e deu aos seus discípulos. E disse:
tomai e comei, isso é meu corpo. E quando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Então nós vemos aí que Deus, né, através de Jesus Cristo, aqui também instituiu a Santa Ceia do Senhor, e nós glorificamos a Deus, porquanto o Senhor tem nos abençoado desde sempre. Então não é uma comemoração que começou hoje, ontem, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Há milhares de anos é se comemorado o dia da Páscoa, o dia da libertação, o dia da saída das mãos do inimigo, das mãos do faraó, da escravidão. E hoje nós vemos aí muitas pessoas escravos de tantas coisas, né? Podendo ser libertos pelo sangue de Jesus, e muitas vezes deixa de ouvir a palavra de Deus, deixa de sentir a presença de Deus e não aceita Jesus como Salvador da tua alma. Então, quando nós estamos fora da presença de Deus, nós estamos escravizados pelo inimigo. O diabo, ele continua sendo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor, ele veio para dar vida e vida com abundância. E muitas pessoas, milhares de pessoas, estão escravizados pelo pecado de várias maneiras, né? Porque o pecado, ele traz consequências terríveis à nossa vida, né? Nós acabamos sendo, mas eu não sei como parar de fazer isso, e não sei, parece que é uma coisa que me segura. Então é o inimigo das nossas almas. Mas é necessário que a própria pessoa tome uma decisão, né? É voluntário, você aceita se você quiser. É a mudança de vida. Se você quiser uma mudança de vida, se você quiser uma transformação, sair da mão da escravidão e vier para a luz, é somente aceitando Jesus. Jesus disse que aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ele continua dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, entrarei, cearei contigo e tu comigo. É a porta do seu coração, que o Senhor Jesus está chamando para a libertação, né? Então, dia de Páscoa não é somente, né, uma festa simples, né? É uma festa de união, de confraternização, de amor ao próximo, amor à família, né? Então nós vamos aí ouvir sempre a palavra de Deus nos diz sobre a salvação do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe e que dê uma Páscoa abençoada para cada um, que as famílias se reúnem, que os amigos se reúnem, que orem, que busquem a face do Senhor, que agradeçam ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na nossa vida. Seja grato ao Senhor, agradeça ao Senhor. O que você vai comer, o que você vai beber, é bênção do Senhor, né? Ele prepara a sua Páscoa na santa e gloriosa paz e na direção de Deus, porque Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, no livro de Apocalipse, Ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, se Ele é tudo para nós, nós temos que reverenciar a Ele e dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém?